foi mais rápido que o meu. Ai, gente, não deu tempo. Eu fiquei olhando no meu relógio e foi muito rápido. Show. Mas vai dar tempo da gente terminar. Peraí. E entrar nas perguntas. Tranquilo. Então, olha só, obrigado, Elisa. Você foi muito ágil, muito ágil. Então, esse último slide, a ideia é exatamente essa. É aumentar o número de loucos que escutam a música. Quanto mais de nós agirmos para tentar tirar as pessoas dessa prostração, quanto mais de nós divulgarmos informação, maior chance a gente tem de ser chamado de louco, mas ao mesmo tempo de fazer essa música ser ouvida por mais pessoas. É essa a missão que nós temos que passar para os nossos colegas de trabalho, para todo mundo com os quais a gente convive. Assim, a missão de tentar fazer o bem para o outro. Então, assim, a nossa preocupação, o carinho com que a gente montou esse bate-papo de hoje foi exatamente com a preocupação de tornar palatável esse conteúdo. Foi, assim, eu não tenho a pretensão, nem eu nem a Lisa temos a pretensão de aqui ter tentado dar aula de coisa nenhuma. A gente trouxe conceitos, a gente trouxe informações e a gente vai disponibilizar isso para vocês. O que a gente quer é ver isso reverberar. Nós não ganhamos nada divulgando Oura, a gente não ganha nada divulgando Halo Neuro, a gente vai ganhar sim com o serviço que a gente tem, mas todos os nossos colegas, nossos pares que trabalham com atividade física podem ter acesso da mesma maneira que nós tivemos a esses recursos e gerar um diferencial naquilo que fazemos no nosso trabalho, gerar um diferencial para o nosso cliente. Não basta a gente ficar com o nosso cliente. Aquele gráfico que eu achei lindo, aquele estudo de 2017, ele é do caramba. Porque se a gente olhar só para aquela partezinha verde e lembrar que a gente passa 1 hora com o nosso cliente, a gente não vai resolver o problema dele. A gente precisa, esse gráfico mesmo, a gente precisa impactar todo o restante. Levando esse cara para um nutricionista, levando esse cara para pensar melhor no sono, monitorando e acompanhando a qualidade do sono que ele tem. A gente precisa impactar as 24 horas do dia do nosso cliente. Senão, a gente não vai promover a mudança que ele precisa, para que a gente não venha a sofrer o que a gente está sofrendo agora por desconhecimento, por ignorância. Todas as pessoas que estiveram conosco até agora nessa live tinham a oportunidade de, por não saber disso, não serem punidas por isso. A partir de agora, não tomar uma atitude deixou de ser ignorância e passou a ser negligência. Isso. A gente Perfeito. pode e precisa fazer alguma coisa. Beleza? Agora, Lisa, você está no comando para você dirigir a conversa de todos nós. É demais. Parabéns. Como sempre, você... Eu sou suspeita, mas você sempre surpreende com a forma que você transmite, com que você passa a informação. E parabéns. Você continua sendo minha maior inspiração. A recíproca é verdadeira. Então, tivemos algumas perguntas. A É só fazer. Aninha Mendes, do meu coração, minha remadora querida, lá de Niterói, ela está querendo saber se o perfil metabólico geneticamente determinado exige maior atividade ou não altera. Então, Aninha, olha só, eu não sei se você pegou a live toda, mas assim, não se prenda muito a essa questão genética. Tá? A gente consegue mudar a resposta do nosso organismo em relação a tudo isso em função dos nossos hábitos. Tá? Uma boa alimentação, horas corretas de fazer essa alimentação, exercício físico, e outros hábitos, como o sono, por exemplo,
impactam profundamente a resposta do nosso organismo, inclusive ao metabolismo, o funcionamento do nosso metabolismo. Não tenha dúvida nenhuma disso. Essa semana eu assisti uma palestra interessantíssima sobre uso de carbono 13, ou seja, isótopo radioativo. Só para vocês terem uma ideia, você consegue pegar um alimento específico, marcar esse alimento foi trabalhado por uma empresa, você ingere esse alimento e você usa um equipamento para analisar o CO2 que você expira e você consegue saber quanto daquela substância está presente no CO2, através do carbono 13. É um negócio muito louco que a gente está indo numa direção onde vai ser possível a gente entender o funcionamento do metabolismo de uma pessoa, porque essa fotografia que a gente tem quando a gente faz um exame, como eu bem disse, é uma fotografia, ela é estática, ela avalia teu organismo naquele momento. Dias depois, semanas depois, meses depois, ele já não é mais assim. Então, o importante é a gente manter um moto contínuo de atitudes que levem a gente a usar da melhor maneira possível os alimentos que a gente come e mantendo o nosso metabolismo acelerado. Aí o Tarciso perguntou se a gente tem como ver esses valores compilados dos níveis de atividade física desses gadgets. Tem sim, tem sim. De maneira grosseira, você vê nos mais simples e de maneira mais rebuscada nos equipamentos mais elaborados. Tá? Você consegue fazer isso sim. O problema é que nem todo mundo consegue, se a gente pensar no nosso cliente, vocês vão ter que traduzir para eles. Né? A gente pode até marcar um novo momento para a gente analisar, por exemplo, o relatório de um Garmin, o relatório de um Polar Vantage, o relatório de uma Mi Band. Acho que posso trazer o Tarciso, posso trazer o Breno, posso trazer o Gustavo Monerá, gente que tem peso para nos ajudar a interpretar esses gráficos em conjunto, né, assim, numa junta de profissionais, onde a gente possa ler junto, cada um com a sua ótica, e ajudar as pessoas a interpretar o gráfico gerado pelo telefone, pelo gadget que a pessoa usa. Com certeza é possível. Ele diz de um banco de dados, de um Apple Watch. Então, cara, isso é o novo desafio, por exemplo, desse chamado novo normal. Tá? Uma das coisas que a maioria das empresas, as grandes empresas, as que estão antenadas com esse momento e as que querem ter sustentabilidade, ou seja, as que querem permanecer no cenário mundial, elas já estão pensando em como jogar dados de todos os clientes na nuvem, eles já vão para lá, e como isso, através de API, né, ou seja, a disponibilidade desses dados, né, o acesso a esses dados, vão permitir que várias empresas, vários profissionais possam construir as suas ferramentas de análise desses dados, depuração dessa informação e oferecimento de intervenções baseado nisso. Isso está em franco desenvolvimento nesse momento. Tá? Então, ou seja, a Apple já está fazendo isso, mas o que a gente quer é que a Apple disponibilize para nós, para os profissionais de saúde. Isso está acontecendo em diversas universidades no mundo inteiro por causa da Covid. O que a gente espera é que isso permaneça disponível, ou fique disponível para a gente pensar nas pessoas em termos de qualidade de vida. A Dudinha, minha tartaruguinha mais linda de Niterói, está perguntando se ela pode considerar a yoga como uma atividade de combate ao sedentarismo. Com certeza, sim. Tá? Primeiro, porque você pode aumentar a intensidade da atividade de várias maneiras. Né? Posições, né? Existem diversas, quer dizer, primeiro existem diferentes tipos de yoga. Né? Então, aí tem que ver de qual a gente está falando, mas posições, exercícios respiratórios, todos eles definitivamente são muito melhores do que não fazer nada. O sofá, não tenha dúvida nenhuma. Até yoga no sofá. É melhor do que o sofá e a Netflix. E o Breno Moreira
nosso querido Breno, está falando, doente controlado deve ser controlado doente? Rapaz, tinha que ser esse ser de outro planeta. O que ele quis dizer com o cliente controlado, controlado cliente? Para Se eu não entendi ficar, a metáfora, se eu entendi a metáfora, para não o ficar quanto, doente, né? sim, assim, o doente controlado é aquele que faz uso de tudo, cumpre todas as recomendações que são necessárias para ele se manter em equilíbrio, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar mecanismos, disponibilizar mecanismos que ajudem essa pessoa a se perceber no controle. A exemplo disso, a glicemia, né, os testes de glicemia vão mudar, estão mudando de tempos para trás, onde você furava o dedo, pegava a gota de sangue, analisava a sua glicemia, a condição da sua insulina, e aí se alimentava, ou para quem faz uso, fazia ministrava insulina. Hoje, o monitoramento da glicose ele é contínuo. Ele é 24 horas por dia. Esse é outro avanço que as tecnologias estão proporcionando. Então, a gente percebe hoje que monitorar 24 horas, tem 2 estudos que saíram semana passada sobre isso, monitorar a pessoa 24 horas torna os riscos do diabetes muito menores do que a pessoa medir em horários específicos ou medir quando ela percebe algum desconforto, né? Deixar que o celular ou que o gadget que ele usa no relógio, por exemplo, sinalize para ela, está caindo do valor que seria o valor determinado pelo seu médico, pelo profissional de saúde que está te acompanhando, faz alguma coisa. Então, isso é uma demonstração de controle, mas controle a favor do usuário, e não controle como se estivesse me controlando, né? Controle no sentido de me policiando para saber para onde eu estou indo. Né? Tudo a seu favor e não contra você. Sim. Perguntaram o que é EMS. EMS são coletes de eletroestimulação. Então, se você quiser falar um pouquinho mais sobre os coletes. Então, a eletroestimulação já existe há muitos anos, né? O próprio Breno, na live que nós fizemos, ele falou que ele era pequeno, menino, né? Ele tem 30 e poucos anos, ele era pequeno, e ele já brincava com um aparelho de eletroestimulação que o pai dele tinha. Isso bota lá 25, 26 anos atrás. Então, o que hoje a gente tem na EMS, que é a eletroestimulação superficial, o que a gente faz muscular, a gente consegue, através de vestimentas, né, uma roupa, um colete, a pessoa provavelmente não deve ter visto, né, você veste um colete, uma bermuda, e os eletrodos já estão pré-definidos em localização nessas roupas, e você faz descargas elétricas nessas estruturas, provocando contração dos músculos, seja musculatura fibras vermelhas ou fibras brancas, de forma que você treine através dessas descargas elétricas. E o Oura é fácil de interpretação? Ele é bem amigável, a interface é bem amigável. O único problema do Oura hoje no Brasil é que a gente não tem representação. Então, por exemplo, o pós-venda dele é uma incógnita. Uhum. Se ele der problema, você bateu com ele, teve uma queda, impactou com um anel e ele parou de funcionar. Vai ter que mandar para fora do Brasil, provavelmente lá para a Finlândia. Você imagina o tempo disso, né? Sedex e tal. Então, isso é uma coisa grave, né? Nós não temos pós-venda do Oura no Brasil. E nem venda. Nem venda, nem pós-venda. O nosso, eu comprei nos Estados Unidos. Você pode comprar nos Estados Unidos e mandar entregar na sua casa aqui no Brasil, pela Amazon. Você pode comprar, entregar na casa de um amigo, de um parente, e quando ele vier ao Brasil, ou quando você viajar, trazê-lo.
A chance de parar na alfândega é zero, porque você está com ele no dedo, é uma aliança. Até porque não caberia mesmo cobrar por isso, mas a não ser que você traga em quantidade, mas você trazer no teu é de uso pessoal, como a gente passa hoje com iPad, com iPhone, com computador, não seria problema. Eu Legal. aconselho as pessoas que têm interesse em adquirir um, não é o único modelo, né? Existem outras marcas, mas o Oura ainda é o mais completo deles, com mais informação, ou seja, ele monitora mais variáveis. Eu aconselho quem tem interesse em comprar a entrar numa loja, em algum shopping da vida, que tenha aliança, né? Loja de joias, de bijuteria, e experimente aquele kitzinho que você testa tamanhos de aliança no dedo, né? Que tem várias argolas num dispositivozinho que você Para saber o número experimenta, do dedo, o tamanho para saber do o número anel. do dedo, porque isso é uma exigência na hora da compra. Você, quando entra no site para fazer a compra, ele vai te perguntar qual o modelo que você quer, qual a cor que você quer e qual o tamanho do dedo onde você vai usar. Então, isso você precisa dizer na compra, tá? E aí você E, faz a compra e espera a chegada dele. e complementando não só a interpretação, mas a interação que ele faz, né, Miro? Ela é sensacional. Teve uma Ela é vez que sensacional. ele avisou, ele acusou que você estava com a temperatura alta, porque ele já vinha acompanhando a sua temperatura e ele te informou que já tinha 3 dias que você vinha com a temperatura acima da sua normalidade. E é o que vai ser feito agora com os jogadores da NBA, que era Uhum. meu sonho fazer com jogadores de futebol aqui no Brasil, e quem sabe a gente fará com os nossos clientes no serviço que a gente está montando. É meu sonho fazer isso. Eu sei que é seu sonho também, né? É, Porque você poder oferecer para a pessoa informações sobre como ela dormiu, se ela dormiu agitado, saber dela o que foi. O Anel me pergunta isso. Tem dias que eu levanto que ele pergunta assim: o que você fez ontem que o seu sono foi mais profundo? O que você fez ontem que o seu sono teve batimentos mais elevados? O que você fez ontem que você teve um sono mais agitado? O que houve que a sua temperatura está mais alta? A Rockefeller University usou o anel em 2 cidades americanas, o Oura, e conseguiu identificar com alguns dias de antecedência casos da Covid-19 em função das alterações de ritmo respiratório que o Oura consegue pegar, ou seja, a pessoa que está começando a ter problema de saturação de oxigênio no sangue, ela vai apresentar alterações no ritmo respiratório. Então, o anel consegue pegar na frequência cardíaca, na variabilidade da frequência cardíaca, na temperatura do corpo. Ou seja, 4 variáveis que cruzadas, que associadas, que somadas, aumentam muito o poder diagnóstico do que o dispositivo se dispõe a fazer. Ou seja, a robustez disso gera um valor mais confiável no algoritmo matemático que está sendo utilizado. legal. A Elisete está perguntando, amor, se existe algum estudo, se já tem alguma atividade aeróbica. Congelou para mim. Repete. Não, O não André ouvi sua Leta pergunta. Você fez um teste, talvez tenha alguma coisa. Oi? repete para mim a pergunta. Você congelou para mim. Desculpa. A Elisete perguntou se tem algum estudo relacionando a máscara, o uso da máscara com atividade aeróbica. Não, então, assim, estudo eu ainda não vi nenhum na Covid-19. Nenhum, tá? Eu não vi nenhum na Covid-19. Eu vi em doenças anteriores. Tá? Tem estudo em doenças anteriores usando máscara, assim, mas não com a Covid, que tudo nela é novo. Né? Então, assim, o André Leta fez um relato legal na live que ele fez sobre isso, sobre o quanto que a máscara é desconfortável. Né? Eu até comentei que usando o Power Brief, que foi um dispositivo que a gente, lá em 2012, a gente usou com jogadores de futebol para melhorar
exatamente a capacidade inspiratória, né? Diminuir a quantidade de ar residual, aumentar o volume de ar inspirado, a gente percebeu que o atleta se adapta. Na verdade, o Power Brief é um dispositivo que você bota na boca, você coloca um grampo desse de nado sincronizado no nariz e treina ocluindo a entrada de ar nesse dispositivo. Então, você tem vários níveis, vários graus de dificuldade implementado no dispositivo que vão dificultando, provocando atrito na entrada do ar. O que eu posso afirmar para vocês é que a máscara é absolutamente simples de produzir uma adaptação na medida em que eu insista em caminhar, treinar com ela, porque eu vou treinar os meus músculos, é uma ginástica para a minha musculatura respiratória, provocando condições dessa musculatura aprender ou ficar forte o suficiente para vencer essa resistência e desconsiderar a presença dela. Legal. Eu estou seguindo a ordem das perguntas, então a gente às vezes vai e volta em alguns assuntos que já foram comentados. Mas Sem problema. A Aninha estava com a curiosidade de saber se as atividades mais tardiamente influenciam positivamente tanto quanto as que são iniciadas na adolescência. Olha, assim, o tardiamente que você está falando é com o início da... mais idade. Tá, então assim, não, olha só, a gente consegue impactar. Esse estudo que eu coloquei aí sobre longevidade, ou seja, expectativa de vida, foi com pessoas de 60 e poucos anos. Você consegue mudar a vida de qualquer pessoa, em qualquer idade, gerando mudanças comportamentais como essa de não ficar muito tempo sentada, de levantar, de fazer exercício físico. Impacta e muito. Não importa se ela vai viver mais um ano. Não fazendo, ela vai deixar de viver se em vez de 68 ela viver 69, está de bom tamanho. Que não seja os 70. E mais, mesmo que ela viva os mesmos 68, se forem com mais qualidade de vida, com maior autonomia, já valeu a pena. Claro que quanto mais cedo essa pessoa começar, né, na atividade física, melhor. Mas começar tarde não é problema, porque essa palavra tarde não cabe aqui. Né? Começar antes de uma manifestação dessa. Ou começar para corrigir uma manifestação dessa. O ideal é fazer preventivamente, para não tê-las. Mas se tivê-las, o que fazer para corrigi-las? Entendi. Não sei, Adriana Torres. Foi minha aluna de spinning em Niterói. Adrianinha do Tijuca. Tricolor doente. Como ajudar o metabolismo da gente na menopausa? Boa, Adriana! Bom, primeiro, acompanhamento profissional de saúde, né? Procurar um médico que seja especialista nisso. Entender o funcionamento do teu organismo em relação à produção dos hormônios. Porque a menopausa não acontece só em função de uma data específica, né? E ela também está, como eu falei, sujeita a tudo que o ambiente pode proporcionar. Então, alimentos... eu sempre comi isso. De repente, mudar o alimento, a quantidade desse alimento vai ser importante. Eu sempre fiz essa atividade física. Trocar de atividade física, aumentar a intensidade, trocar a ordem dos exercícios. Tudo que você puder fazer para apresentar para o teu corpo como um procedimento novo, já está valendo a pena. Eu tenho brincado com pessoas, por exemplo, em relação a Alzheimer, né, demência, que você ensinar ou treinar uma pessoa a mudar certos comportamentos simples, mas muito simples. Imagina o seguinte, a pessoa que é destra, ela tende a usar a dominância dela para mexer o café. Quando ela bota o café solúvel, ela mexe o café com essa mão que ela tem dominância. Ela veste a roupa, ela pode reparar isso. Veste a calça, a perna que entra primeiro na calça é a perna de dominância. Dificilmente a pessoa vai com a perna esquerda se ela for destra. Ela bota primeiro a perna direita. O simples fato de você trocar essa rotina
de fazer com a outra perna, de mexer o café com a mão trocada, já é uma mudança de padrão, já gera uma informação nova para gerar plasticidade que pode contribuir a aprender a tocar piano, aprender a tocar flauta, tentar escrever seu nome com a mão que você não tem dominância. Só o ambidestro é que perde nessa hora, porque ele já faz isso. Mas quem é canhoto começar a tentar usar com a mão direita, quem é destro usar a esquerda, para qualquer rotina, pode ajudar muito a mudar ou diminuir o impacto dessas doenças que a modernidade tem trazido com frequência. Verdade. Olha, minhas duas companheiras, minha coach da Mana Brasil e Mariana, também da Mana Brasil, minhas manas queridas, estão perguntando o seguinte. Pergunta da Mariana. Ela gostaria de saber qual o aumento do batimento cardíaco você já se considera uma atividade física? Bem legal. Olha só. No primeiro gráfico que eu coloquei lá atrás, e eu vou deixar vocês terem acesso a isso, como a gente combinou, tem lá 1,5 MET, ou uma unidade de metabolismo, 1,5, 1,5 unidades de metabolismo é considerado inativo. Ou seja, está deitado, está sentado no sofá, não passa de 1,5. Tá? A partir de 1,6, e esse número não é tão exato assim, né? 1,6, 1,7, você já pode considerar como atividade leve. Então, o primeiro gráfico que eu coloquei para vocês, ele tem as faixas de o que é inativo, ou seja, se você faz atividade física que não passa de 1,5 METs, você recebe a etiqueta de sedentário, inativo. Você A partir daí, de quantificar cabeça? isso em percentual? Tipo, Não, então, você consegue fazer... imagino que as conseguiria... zonas de exercício. Sim, você conseguiria fazer isso para a frequência cardíaca, mas o ideal seria você fazer um teste de esforço, tá? Saber qual é o seu MET final, ou seja, se você fez um bom VO2, você fez lá 12 METs, 13 METs, 13 unidades de metabolismo, 13 vezes, né, 13 METs, 13 vezes o seu consumo de oxigênio que quando você está sentado ou deitado. Esse seria o seu limite. E aí você vem trazendo de trás para frente o que seria intenso, o que seria moderado, o que seria leve, o que seria inativo. Então, o ideal seria você fazer isso. Você fazer um teste de esforço, avaliar. Eu faço 49 mililitros, meu teste deu 49 mililitros de VO2. Quanto isso é em termos de unidades de metabolismo? É 49, dividido por 1,5. Você vai ter o número. Quantos metros isso representou. E a partir daí, você vem trazendo de trás para frente quanto é isso em termos de intensidade. Você pode até correlacionar com batimento cardíaco. É bem fácil de você fazer a correlação. Quando eu estava com 38 no meu VO2, qual era o meu batimento? Quando eu estava com 28 mililitros, qual era o meu batimento? E trazer essas faixas para as tuas zonas de treinamento. Fazer E isso isso varia de empiricamente, pessoa para pessoa. varia de pessoa para pessoa e de momento. Né? Um teste de esforço hoje não vai servir para eu fazer uma boa prescrição preocupado com isso daqui a 2 meses. E eu diria mais, um teste feito no verão, se ele for feito externo, se ele não for feito dentro de laboratório, se ele for feito dentro de laboratório, que você está a 20 graus, 68% de umidade relativa, quando você estiver no verão, ele vai estar alterado, ele não vai servir porque você precisa ajustar para uma outra realidade. Né? Essas variáveis estão modificadas em função do lugar onde você está correndo ou que você está treinando. O ideal é você medir em loco, no lugar onde você vai treinar, e quanto mais recente for o exame, mais confiável serão as faixas de zona de treinamento que você vai estar utilizando. Modifica o tempo todo. Legal. Vamos voltar um pouquinho agora no colete de eletroestimulação, que o Hélio, meu mano Japa, daqui de São Paulo, estava querendo saber se existe um outro gadget que não seja só o Oura, que te dê algumas informações. E outra tecnologia, né, que nos proporciona tantos dados. E a Daione, cadê? Ouviu da Daione?
se o colete pode ser comparado com qual estímulo da musculação? Tá. Primeiro, deixa eu voltar para uma coisa aqui que eu fiz uma conta errada aí na hora que eu estava falando de dividir para saber o número de metros. Se eu tenho 30. Aí, faltou aqui de novo. Se eu tenho 30 mililitros de VO2, se meu VO2 deu 30 mililitros, eu tenho que dividir esse 30 por 3,5. Tá? Então, se eu tive 35 mililitros no meu VO2, eu tenho que dividir por 3,5, eu atingi 10 metros. Tá? Então, um cara que fez 35 mililitros conseguiu 10 metros. Um cara que fez 60 mililitros de VO2, ele tem 20 metros. 20 vezes 3,5. Tá? Então, é isso que eu falei. Se um Alessandro da vida faz 60 mililitros, mais do que isso. 60 mililitros de VO2, ele vai estar correndo de costas. Né? Então, ele está aqui esse cara, assistindo. Então, esse cara faz 70, 80 mililitros. Tem casos na literatura de 82, 84 mililitros de VO2 numa prova, né? numa prova num teste de esteira, por exemplo. Então, um cara com 60 mililitros, ele vai estar aí chegando a quase 20 metros. Então, a gente teria que pegar esses 60 mililitros, ver qual era o batimento lá, dividir e saber qual seria o batimento para 20 metros, 18 metros, 16 metros, 15 metros, né? Até 1,51, que é o caso do cara sentado. Respondendo a pergunta do Hélio, claro que não, o Oura não é o único. Existem outros anéis, o Movit e mais pelo menos uns 6, só que nenhum deles tem tantas variáveis como tem o Oura. Você tem a Mi Band, que custa R$150. Agora saiu a Mi Band 5, tá? R$150. A Mi Band 5 deve estar um pouquinho mais cara, porque acho que ainda nem tem no Brasil. Talvez lá na 25 já tenha, que os chineses trazem, né? Mesmo com tudo fechado, eles trazem, eles dão um jeito. Então você tem a Mi Band, você tem diversos dispositivos da Garmin de 300, 400, 500, 1.000, 3.000 reais. Da Polar a mesma coisa. Pulseiras, né? da Garmin, da Polar, da Sunto. Tem gadget a dar com rodo aí para você monitorar. Todos eles têm algum recurso. O Fitbit tem uma infinidade. Dá para falar aqui umas 30 marcas, mais ou menos, cada uma delas com 7, 8, 10 níveis de dispositivos. Então, a gente está falando aí de 300 gadgets fácil, assim, para não errar, que você pode monitorar boa parte disso que a gente falou hoje. Em relação à eletroestimulação, não tem nenhum exercício na musculação isoladamente que se compare ao colete. Por quê? Porque quando você faz um agachamento, você tem musculatura anterior, posterior da coxa, musculatura do glúteo, uma parte da panturrilha, músculos envolvidos, musculaturas estabilizadoras, abdômen, musculatura paravertebral, trabalhando. Mas tudo é musculatura acessória e a musculatura primária, né? Agonistas primários e antagonistas do movimento. Você vai ter aí, para cada gesto que você estiver fazendo, um agachamento, um supino e tal, um grupamento pequeno em atividade. A grande vantagem do colete é que você bota todos eles trabalhando ao mesmo tempo durante 20 minutos. Então, não existe. Seria como se você pudesse sentar num leg press com um puxador em cima e pudesse fazer a puxada com o leg press e ainda pudesse movimentar o tronco com o abdominal. Então, assim, tudo isso junto numa máquina só para você realizar ao mesmo tempo. Imagina uma máquina dessa de musculação que fosse um aglomerado, só que um aglomerado só para você, tridimensional, onde você pudesse fazer todos os movimentos ao mesmo tempo, de forma dinâmica. Não dá para se realizar. Tem que experimentar para ver, né? Só experimentando para ver, que na hora que experimentar vai entender o que a gente está falando. Inclusive, a Mariana está perguntando, inclusive, os antagonistas. Inclusive os antagonistas. Inclusive. Então, temos uma pergunta do Renato Meirelles, nosso querido amigo também. Jejum intermitente diminui a taxa metabólica? Renato, essa é uma resposta difícil de te dar, porque a gente precisa entender quem é que está fazendo o jejum intermitente, em que momento do dia ele escolheu para fazer a maior restrição de alimento. Então, assim,
tem que medir. O que eu disser aqui pode servir para uma pessoa que eu, de repente, testei, que o Breno testou, que o Tarcísio testou, e já não vai servir para o vizinho, para a pessoa do lado, para o marido, para a esposa, para o filho. Então, assim, é muito perigoso falar sobre isso. Posso separar material e mandar para ele, mas eu acho, me preocupa quando, assim, numa conversa com ele, eu diria efetivamente o que eu penso. Aqui, a gente corre o risco de falar bobagem ou de ser mal interpretado, ou pior, da pessoa pegar isso ao pé da letra e dizer, não, o cara falou que é isso aqui, vou aplicar, né? E sair fazendo. Tudo isso requer, primeiro, multi e interdisciplinaridade, porque responder essa pergunta requer o entendimento de quem está fazendo um acompanhamento nutricional, ou se for o simples cara que pegou o relógio e falou assim, vou comer dessa forma, porque tem um monte de aplicativozinho aí para você fazer jejum intermitente. Tenho pavor disso, acho que é uma forma generalista demais de você conduzir algo tão sério, tão importante, acho que tem que ser conduzido por alguém, né? Legal. A Marcinha Tardim, que também mora em Miami, ela queria saber se o VO2 do Garmin é confiável. Olha, Márcia, prazer falar contigo também, como todas as pessoas que a gente conversou, o Renato e a Ana, a Andréia. Assim, Márcia, é confiável, sim. Comparando com um teste feito com ergospirometria, não. Eu diria, assim, para tentar ser o mais poético e metafórico possível, né? Se o Cristóvão Colombo fosse advertido na ocasião que ele tirou o navio do porto para fazer a viagem para as Índias, ele soubesse que o mapa dele tinha erros, ele talvez não tivesse saído do porto. E foi por causa disso que ele chegou nas Américas. Tá? Então, assim, a ausência de dados é muito pior do que você trabalhar com dados imprecisos. Acho que ter alguma informação é vital, né? Ainda que essa informação não seja 100% confiável, o conceito vai ser muito legal de você usar em vários momentos da sua vida como parâmetro para você se dizer se você está melhor ou pior, se você pode evoluir ou não. Então, assim, use o Garmin sim, é confiável, não comparado com os padrões ouros, que são os testes ergospirométricos, usando o equipamento adequado para isso. Mas é confiável sim. O Vitor Cruz está perguntando se você conhece o método Optimum Power Load para atletas de alto rendimento. Não, não conheço. Se deixar escrito aí, eu vou investigar e posso dar o retorno, opinião sobre ele. Não conheço, não vou emitir opinião nenhuma sobre algo que eu não domino. Já está Às vezes eu tenho anotado. cuidado, às vezes eu tenho cuidado até de falar sobre aquilo que eu estudo, quanto mais sobre aquilo que eu não conheço. Mas eu com certeza vou procurar saber. Pois é, também perguntaram o que você acha qual seria o melhor dispositivo, relógio, anel, qual marca que você indicaria? E eu sei que isso não é muito não faz muito seu perfil. Então, eu acho que a primeira coisa, sem ser evasivo, a pergunta, né, o chamado vaselina, eu diria, em primeiro lugar, que o melhor dispositivo é aquele que o seu dinheiro pode comprar, né? Não adianta eu pensar numa BMW Z, não sei das quantas, se eu não tenho dinheiro para comprá-la, né? Não adianta eu pensar numa viagem a Bali de 50 dias se eu só tenho dinheiro para ir até Atibaia. Então, a melhor viagem do mundo para mim é aquela que eu posso fazer. Eu vou até Sim. Atibaia. Então, assim, primeiro é importante saber quanto você tem no bolso disponível para fazer aquisição. Aí eu consigo te dizer, com esse dinheiro você consegue comprar até aqui. Então, a gente vai inverter essa pergunta. Ele vai mandar para a gente depois, via WhatsApp, quanto ele quer gastar, quanto ele pode gastar, quanto ele pretende gastar. E aí eu digo para ele, com esse dinheiro dá para comprar isso aqui. Fora Ok. isso, fica
fica difícil. Tem dispositivo de R$ 150, como eu falei, dispositivo de 5.000. Legal. Perguntaram qual seria a quantidade ideal de horas de sono. Também não dá para fechar um pacotezinho aí. Eu, por exemplo, durmo 5h30 a 6 horas. E posso garantir para vocês, garantir, que as minhas 5h30, 6 horas são melhores, muito melhores, Do do que que as muita minhas gente 8. que dorme 8, 9 ou 10. Do que as Você deu minhas um exemplo. 4. Se a gente pegar os dados que eu tenho das minhas horas de sono com os teus, Alisa, a gente vai verificar aqui, por várias coisas que eu já domino, né, que eu já controlo. Tudo bem que eu sou mais metódico, mais rabugento para isso. Talvez você com mais de 10 anos seja um pouco mais do que você é agora, né? Eu consigo tirar mais proveito das poucas horas que eu durmo. Talvez também porque eu durmo pouco, eu me preocupei mais em melhorar a qualidade desse sono para que eu não tivesse tanta repercussão negativa com a redução de horas que eu tenho. Então, assim, é possível dormir 5 bem, é possível dormir 6 muito bem e melhor do que quem dorme 8, 9, 10, 11, 12. 11, 12, eu posso dizer para vocês que qualquer um, porque é dormir demais, né? Mas a média é entre 6 e 8 horas, dependendo de quanto tempo dessas 6, 8 horas você tem, respeitando os 4, 5 ciclos que podem surgir das 4 fases de sono que acontecem dentro de cada ciclo desses. Legal. E a Daiane está perguntando se você tem alguma opinião e poderia nos ajudar na hora de remar em equipe, numa OC6, canoa de 6 meninas. Se tem algum estímulo, se muda alguma coisa em relação se a gente usar máscara em alta intensidade? Olha só, se está pensando em melhorar, por exemplo, o VO2, a capacidade de captação de oxigênio, esquece. Esquece porque em alguns treinos, vocês, tudo cascuda do jeito que vocês são, entendeu? Em alguns treinos, vocês já vão vencer a resistência que a máscara provoca e isso não vai repercutir de maneira nenhuma no ganho de competência, de potência aeróbia, de aumentar o limiar anaeróbio, o ponto de compensação respiratória. Esquece, porque não vai acontecer. Acho mais interessante vocês se preocuparem em entender qual é a cronotipia das 6 garotas, ou seja, quem é matutino, quem é vespertino, para saber qual é o melhor horário de treino, para tentar ajustar. Quando vocês estiverem juntas na canoa, não tem como, porque é no dia e na hora daquele treino que todo mundo pode estar junto. Na prova, muito menos. Você não pode negociar com o organizador da prova para fazer uma prova só de tarde, porque vocês são todas vespertinas. Mas você pode fazer isso no seu treino pessoal. Então, entender qual é a melhor hora de botar essa canoa na água é fundamental. Porque você vai respeitar o teu ciclo circadiano, tirar melhor proveito desse treinamento e adaptar melhor para responder melhor na hora da prova. Então, a máscara não. Acho que tem coisas mais interessantes para vocês fazerem, ou seja, cada uma de vocês e passar a usar. Isso eu acho muito mais interessante do que pensar na máscara como ganho de performance. Esquece. Ela estava se referindo a uma hipóxia, por exemplo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É muito pouco. Como eu falei, em poucos dias, eu não vou dizer semanas, mas eu vou botar dias, em poucos dias, vocês vão estar vencendo a resistência que a máscara provoca e não vai ter hipóxia. Você vai estar com a musculatura forte o suficiente para puxar o ar, vencendo a resistência que a máscara
vai provocar. Aí você teria que fazer assim, cara, e colocando camadas, camadas e camadas na máscara. Daqui a pouco você está correndo com a loja de tecido amarrada no rosto e esquece, é bobagem. A mecânica da respiração eu acho que dificulta um pouco, mas Mas é você vai treinável, né? vencer. É Sim. ginástica, você vai vencer a resistência. Aquilo que eu fazia com Power Brief, entendeu? Você Aham. melhora assim o A ar respiração inspirado, diafragmática, né? diafragmática, vale a pena por um período, mas você vai ter que precisar usar sempre, mas só com esse fim, só aumentar o volume de ar inspirado e o volume de ar expirado, consequentemente diminuindo o ar residual que ficou na base do seu pulmão, que é o mais crítico, tá? Uhum. Então, se você trabalha isso do ponto de vista mecânico, você vai diminuir essa quantidade de ar crítico ali que precisa ser trocado. Só isso. Mas não acredito no efeito de treinamento do uso da máscara. Legal. A gente tem mais duas perguntas que elas estão relacionadas ao sono. E Hum. sono é uma próxima live que a gente vai fazer, se Deus quiser. Porque eu gostei e eu acho que você também gostou, né, Miro? Oh, amor, eu gostei demais Mas por várias razões. Porque a gente está voltando a fazer algo que a gente fez quando a gente começou, que é estar juntos em ações que são boas para nós, porque isso nos faz bem, e porque faz bem para quem está perto da gente, que a gente fazia com os nossos clientes. Né? Então, acho que a gente retomar isso está sendo muito gostoso depois de 20 e poucos anos. é Eu, verdade. eu não vou É parar, verdade. pode ter Mas eu acho que certeza. você pode ainda responder nesses poucos minutinhos que nos restam para a gente Hum, encerrar, hum, porque perguntaram sobre a qualidade do sono, o que fazer para hum, ter mais qualidade do sono, e o seu filho querido Pedro, lindo, hum. perguntando qual o tempo que você poderia indicar para deixar de usar o celular ou um tablet ou afins, para que você possa já ter já melhorar um pouquinho a qualidade do sono. Ok, a primeira pergunta, o que a gente pode fazer para melhorar a higiene do sono? Né? Então, é você ter rotina. Rotina. Você tem o dispositivo e eu também tenho o dispositivo. Você vê assim, Uhum. boa hora para ir dormir. O relógio avisa, o anel avisa. Essa é uma boa hora para ir dormir. A partir dos próximos 30 minutos, já seria legal você ir dormir. Você Organizar. organizar-se para dormir. Né? Essa é uma das coisas. Esses gadgets ajudam a gente nisso à beça. Tá? Então, primeiro é organizar rotina. Procurar dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Quando eu falo sempre no mesmo horário, é próximo. Né? Se você acorda sempre 8 horas, 7h40, 8h20 é a mesma coisa, em tese. Né? Agora, 8, meio-dia, 5 da madrugada, cada dia num, isso é horrível para o organismo começar a criar o, o ciclo circadiano de uma maneira organizada. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é se preocupar com o colchão, porque você passa um terço do dia lá. Com o travesseiro, porque você passa um terço da noite lá. Do dia, não, da noite. Né? O que você come antes de dormir, importantíssimo. Se você come uma feijoada 10 horas da noite e deita 10h15, não espere que você tenha as fases do sono respeitadas, nem o número de ciclos adequados, porque você está numa usina de produção de açúcar e você está ali com os ponteiros lá em cima, realmente não é o caminho. Então, alimentação, bebida alcoólica, tudo isso interfere. A pergunta do Pedro encaixa aqui. Sim. Pelo menos 2 horas antes de você ir deitar, você precisa interromper o uso de fontes próprias de luz. Telefone, tablet, televisão. Gente que vai dormir vendo televisão. Péssimo, péssimo. Tá? Então, assim, pelo menos 2 horas antes de dormir, evite o uso de fontes de luminosidade própria. Tá? Ah, é difícil fazer isso? Não é. Tira esse tempo para
conversar com o filho, tire esse tempo para ler um livro, tire esse tempo para... Quando eu falo fonte direta, se você botar uma abajur aqui atrás, tem claridade, mas não é igual à exposição que você tem no celular, no tablet. Tá? O melhor seria a penumbra, mas não dá para ler na penumbra. Então, assim, ler um livro, ouvir música, bater papo, colocar em dia a conversa com os familiares, né, aquelas pessoas que moram com você. Tudo isso vai levando a gente para um estágio que, quando você deita, que a gente chama de período de latência, né, reduzir, isso também é uma coisa que faz parte da higiene do sono, reduzir ao máximo o tempo de latência. Ou seja, vai para a cama com vontade de dormir. Vai para a cama para dormir. Só deite nessa situação. Não deite se você estiver muito ligado, porque isso não é bom. Está sem sono? Vai fazer alguma coisa. Ative-se. Correr não é a melhor atividade, porque você vai gerar descargas de hormônios, né, que vão interferir para essa qualidade do sono depois. Então, assim, ir reduzindo o teu ritmo, né? Como fazem os restaurantes, como fazem as lojas, como fazem o shopping quando estão para fechar. Vai desligando a luz de lá para cá, mostrando para o sujeito que está na hora dele se colocar do lado de fora do estabelecimento. É isso que a gente tem que fazer com o nosso corpo. É ir apagando as luzes das rotinas que você está fazendo para apagar teu corpo na hora que você estiver dormindo. É basicamente isso. Alimentação, e aí eu incluo o que você come, o que você bebe, né? A qualidade do ambiente onde você dorme, penumbra, pouca luminosidade, pouco barulho, né? Assim, tentar impedir que o som da janela, a luz do sol sinalizem para você que o dia já amanheceu, senão você vai interromper um ciclo importante do sono. Quer dizer, a penumbra, silêncio, temperatura baixa, para que você durma tranquilo, são os fatores que você tem que se preocupar. Não fala tudo, deixa para a próxima. Não vou falar, não. Com Queria certeza agradecer faremos. muito, 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 muito todos que ficaram aqui, que reentraram novamente. É bom a gente poder ver algumas pessoas, assim, sentir as pessoas próximas, o carinho de vocês, e o nosso carinho é recíproco. Miro, você é uma inspiração para mim, para todos, acho que estão aqui assistindo a gente. E eu espero que essa seja a primeira de muitas, porque tem muito assunto. Tem sono, tem o colete, explicar mais sobre o colete, sobre o nosso serviço. Vamos fazer. Mais sobre os gadgets, mais sobre interpretação aterramento. E a interpretação do que o gadget está mostrando como relatório, né? O aplicativozinho que você usa. Sim. Mas eu queria fechar dizendo para você, Alisa, que da mesma forma que você fala para mim que eu sou a sua inspiração, eu acho que, na verdade, a gente é respiração. Quando você inspira, eu expiro. Quando você expira, eu inspiro. E a gente se alimenta desse fole entrando e saindo ar. A gente se alimenta assim, beleza? Muito obrigado. E por isso já foram 27 anos, né? Pois é, que venham mais 27. Eu, assim, te agradeço pela insistência da gente fazer isso daqui e pela perseverança que eu sei que você terá para a gente fazer mais. Beleza? Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui, que estão com a gente no nosso coração o tempo todo. Mas, assim, estiveram com a gente na live. Mas vão estar com a gente depois que a gente desligar também. Tá? Sempre. Todos os que estiveram com a gente. E quem não pôde assistir, se que veja quiserem depois. divulgar, a gente vai deixar tanto no Insta quanto no YouTube do Altamiro. Vai estar tudo lá e vocês podem mandar perguntas ou querer aprofundar em mais alguma coisa, se vocês quiserem. Pode me seguir no Instagram. Pode me seguir no Instagram também. Tranquilo. A minha secretária linda aqui que me ajudou. Eu queria mandar um abraço para um cara que está aí, que eu vi 2 vezes já, o Cleverson. Meu camarada, a gente sente muita saudade de você. E aí, claro, sente também de Renato, de Márcia, de Breno, de... Galera de Niterói toda. A galera de Niterói toda. Todos os que estão em cada prateleira do nosso coração, com toda certeza. Aninha. Tamo gente, junto. beijo. Muito obrigado. Obrigada, Altamiro.
Vou te dar um Valeu. beijinho aí, me espera aí. Valeu, eu que agradeço. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Muito obrigada, hein? Beijo. Encerrando.